Hum, hum. Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, diretor do site Cinema em Cena e eu vi hoje Sicário, O Dia do Soldado. E essa trilha, principalmente esse não sai da minha cabeça. E isso não é um elogio. Uma das coisas que eu gosto demais do primeiro filme, do Sicário, aliás, que eu gosto demais, não, eu sou fascinado pelo primeiro filme, foi dirigido pelo Denis Villeneuve, é a maneira como ele cria uma atmosfera sombria, uma atmosfera pesada, uma atmosfera que leva o espectador sempre a sentir que algo terrível está para acontecer o tempo inteiro. E sim, há trilha no primeiro filme, mas essa construção dessa atmosfera não era feita primordialmente através da trilha, ela era feita não só pelo roteiro, pela direção, pela fotografia, pela montagem e também pelas atuações do elenco principal. Aqui, esse tema é o filme inteiro. E o fato de eu lembrar dele depois, lembrar não, de não conseguir esquecer, eu assisti o filme faz 1h30 e não me sai esse teminha específico, assim, essa partezinha da trilha, não me sai da cabeça porque é o filme inteiro, a ponto de você notar. E quando você nota um elemento narrativo de uma maneira muito ostensiva, isso nunca é bom sinal. É sinal de que aquilo está se destacando, mas em vez de simplesmente complementar os outros elementos da narrativa. E esse é um dos problemas do Sicário, Dia do Soldado, que é um filme que eu gostei, só para deixar claro. Eu gostei, mas assim, não chega nem perto do primeiro filme. E eu acho, inclusive, que eu gostei desse por causa do primeiro. Eu acho que se não houvesse o primeiro, eu não gostaria, sabe, eu não poderia dizer nem que eu gostei desse. Mas vamos lá, por quê? O filme, ele retoma os dois dos personagens do Sicário, que são os personagens do Josh Brolin e do Benicio Del Toro. A personagem da Emily Blunt, né, do primeiro filme, não aparece nesse. E o filme, dessa vez, acompanha as ações desses dois personagens na fronteira, no México, com o objetivo de criar uma guerra entre os cartéis. Por que eles decidem criar essa guerra? É outro problema do roteiro, que inclusive foi escrito pelo Taylor Sheridan, que é um roteirista que eu gosto muito. Não só ele escreveu o primeiro Sicário, mas ele escreveu A Qualquer Custo, escreveu Terra Selvagem, inclusive dirigiu também A Qualquer Custo. É um roteirista que eu gosto, mas que aqui cria uma bagunça, porque para chegar nessa motivação para criar uma guerra entre os cartéis do México, o filme começa com ataques terroristas que envolve muçulmanos. Só que esses muçulmanos, como é que eles chegaram à América? Vieram por barco? Quem pegou esse barco? Então tem uma ligação com... Enfim, no final a questão terrorista, o próprio filme descarta depois, mais tarde, fala, não, eles eram americanos, isso é outro problema, quer dizer, e ainda inclusive tenta tirar, né? A gente não quis dizer que todo muçulmano é terrorista. Esses, inclusive, o árabes, esses aqui, por exemplo, eram americanos, nascidos aqui e tal, mas é uma falinha assim só para jogar fora, porque não tem importância nenhuma pro filme. O que o filme quer é um motivo para botar esses personagens no México para tentar criar uma guerra entre os cartéis. E para criar essa guerra, eles sequestram a filha de um dos chefes de um dos cartéis. Não vou revelar muita coisa, mas o fato é que um dos problemas e das diferenças básicas entre esse Sicário e o anterior é que existe nesse novo Sicário algo que prejudica muito, que é sentimento. Sentimentalismo. Um dos elementos mais fortes do primeiro Sicário era o fato de que ele era um filme, e até para repetir um termo que eu usei falando esses dias sobre Westworld, ele era um filme assim, niilista. Porque era um filme que não tinha... Nada tinha salvação, nada tinha solução, todo mundo estava ali para destruir uns aos outros, e a personagem da Emily Blunt representava uma tentativa de barreira a isso. Né? Ela tentava enxergar as coisas de maneira ética, de maneira humana, e acaba percebendo que não tem como ela agir naquele universo de maneira humana, porque não vai conseguir nada. Pelo menos essa era a mensagem do filme. E era uma mensagem assim, pessimista ao último nível. Nesse filme eles adicionam elementos sentimentalistas. Eu não vou dizer sentimentaloide, não seja sentimentaloide, é sentimentalista, que já é o suficiente para prejudicar o filme. Porque, por exemplo, o personagem do Benicio Del Toro, no primeiro filme, ele era uma esfinge. Ele mal falava, ele agia, e quando ele agia de maneira impactante, para definir as situações de uma maneira violenta e desumana, inclusive. O mesmo se aplicando ao personagem do Josh Brolin. Aqui rola meio que uma vibe Logan, envolvendo o Benicio Del Toro, isso não é spoiler, está no trailer, o Benicio Del Toro e a filha desse
cara do chefe do quartel que eles sequestram. E isso ajuda a demolir o filme. Inclusive ele se abre muito mais esse filme do que no primeiro, e ele é o tipo de personagem que ele é mais forte quando ele não fala muito. Tem uma cena, por exemplo, nesse segundo filme, num ônibus, em que ele está conversando com um cara está tentando extrair informação dele, que ele mal abre a boca, e assim, a cena é a melhor do filme, provavelmente. É uma tensão palpável, porque o Benício Del Toro, que, primeiro, deveria ser regra em Hollywood, ele está em 9 a cada 10 filmes, porque ele é fabuloso, um ator sensacional, ele projeta ameaça, ele projeta perigo só pelo olhar, pela postura dele. E isso ele mantém aqui. O problema é isso, quando o filme o obriga a se abrir ou a se importar com as pessoas, que inclusive desfaz um pouco daquela postura do primeiro filme. E esse para mim é o grande problema desse Dia do Soldado. É a tentativa que o filme faz de trazer um lado humano, inclusive para o personagem de Josh Brolin, que não havia no primeiro, e o primeiro era forte por isso. Não é que a gente admirava esses personagens no primeiro, porque não era isso, mas a gente não precisa admirar um personagem para gostar dele, para achá-lo fascinante. E nesse, a gente até pode gostar mais deles, mas eles deixam de ser tão fascinantes. Esse é o problema principal do Sicário. Além, como eu falei, dessa dependência excessiva da trilha sonora, esse roteiro, que é um roteiro obviamente problemático, que começa subtramas e abandona pela metade, mas tem o Josh Brolin, que aliás, que ano pro Josh Brolin, né? O novo Vingadores fazendo Thanos, depois o Deadpool 2 fazendo o Cable, e agora voltando esse personagem do primeiro Sicário, e ele é um ator excelente, você percebe? Claramente são 3 personagens durões, impiedosos, mas são completamente diferentes uns dos outros. Assim, a composição dele é muito rica. E o Benício Del Toro, que tem uma figura imponente, um olhar, repito, um olhar ameaçador. Até o espectador fica, né, tipo, se eu encontrar esse cara na rua, eu vou sair correndo. E isso sustenta o filme, apesar de todos os outros problemas. Gostei, mas a minha recomendação, assim, se eu pudesse recomendar, é assista o primeiro várias vezes, e aí vai ver o segundo, porque pelo menos você vai querer ver aqueles personagens de novo, porque é só isso que o filme tem a oferecer. É isso. Um grande abraço. Bons filmes.